Oi, olá, tudo bem com vocês? Gente, não se preocupem, eu sei que muita gente vai perguntar, Jane, por que que você tá com o rosto inchado? Por que que você tá assim? Não se preocupe, gente, são alguns probleminhas, sabe? De gente, problemas da vida, né? E às vezes afeta a saúde da gente. Mas tá tudo bem, tá bom? Obrigada, porque eu sei que vocês se preocupam comigo. Tô com esse lado do rosto inchado. Se você não me conhece, meu nome é Jane. Por favor, se é a primeira vez que você está vindo aqui, se inscreva, ativa o sininho, ajuda esse canal a crescer, porque é de utilidade pública, né? Esse canal é um canal de psicoeducação. Nada do que eu falo aqui é pessoal. Eu falo de psicologia e distúrbio de personalidade. No caso, o distúrbio que eu mais falo é narcisismo, mas também falo de outros distúrbios. E essa série é uma série sobre filhos tóxicos, filhos narcisistas, filhos desrespeitosos, né? Dito isso, eu vou falar aqui de algumas técnicas, né? As técnicas mais eficientes para lidar com esses filhos desrespeitosos, né? Então, os filhos adultos desrespeitosos, eles ainda precisam aprender como enfrentar seus desafios e avançar na vida, né? Porque eles acham que os pais devem entregar tudo pronto para eles. Eles ainda estão descobrindo coisas, né? Se eles fazem ou não fazem, se depende deles ou se depende do pai ou da mãe, né? Então, o que eu vou falar aqui, se os outros vídeos também, o comportamento de algum desses 3 vídeos que eu já fiz, se você se familiarizou com alguma daquelas coisas, é importante que você preste atenção no vídeo de hoje, porque hoje eu vou ensinar algumas técnicas para os pais. Filhos adultos desrespeitosos, eles gostam de tomar os pais como reféns emocionais, fazendo chantagem, ameaçando fazer isso e aquilo com eles, mentindo, dizendo que alguém está ameaçando para eles conseguirem o que querem, fazendo coisas erradas sem querer admitir, porque diz que a culpa é dos pais, né? Eles fazem as porcarias na vida deles e os pais é que são responsáveis na cabeça deles. É complicado você lidar com filhos adultos desrespeitosos se eles não têm um emprego, né? Se é você que banca eles, porque você teria que ter uma estrutura muito sólida para você dar um apartamento para ele ou você dar pagar um aluguel para ele viver a vida dele e você só faz isso. Ele tem que trabalhar para se sustentar. Quanto mais você abre a mão para um filho desrespeitoso, mais desrespeitoso ele fica. E pode até acontecer coisas bem pior, né? Eu assisti um vídeo de Datena tem 2 semanas. Não assisto esse tipo de vídeo, mas por acaso era sobre o que o filho fez com a mãe. Ele pegou a mãe, ele colocou no asilo, ele falsificou a assinatura dela, ele sacou o dinheiro dela do banco e ele se aliou à dona da clínica e a senhora, em 3 meses, perdeu 40 quilos. E não, mais de 3 meses ela ficou lá, acho que foi 8 meses. Ela perdeu 40 quilos. E quando ela saiu, a única coisa que ela falou, coitada, filho, né? Eu sei que eu perdi esse filho, mas filho, né? A gente tem que perdoar. Perdoar. Perdoar, essa realmente é uma palavra muito digna de pai e de mãe e de filhos também. Mas essa palavra não diz que você tenha que aceitar abuso, né? Ela reconheceu que ela perdeu o filho, mas ela disse que perdoaria.
mesmo porque ela não vai recuperar tudo que ela perdeu e nem vai recuperar os 8 meses que ela ficou lá presa, dopada por uma senhora que se diz empresária, né? Dona de uma clínica que lida com saúde mental, com saúde, e fazer isso com uma pessoa, uma criminosa, né? Então, como eu falei, não importa o que seja, você não é obrigada, não significa que você tenha que viver com filhos desrespeitosos. Não foi para isso que você teve filhos, né? Então eu vou dar aqui 11 maneiras mais eficazes para você lidar com esses filhos desrespeitosos, sejam eles narcisistas ou não. Lidar com filhos adultos tóxicos requer tanto amor como punho forte. Seu filho é desrespeitoso, pare de tentar ser o melhor amigo e salvador do seu filho. Pare de tentar de ser a melhor amiga ou salvadora do seu filho ou de sua filha. O que os seus filhos desrespeitosos esperam dos amigos é totalmente diferente do que eles esperam de vocês. Embora seja natural, humano e maternal e paternal querer salvar seus filhos de todos os desastres que eles parecem determinados a mergulhar, não é seu trabalho salvar seus filhos adultos deles mesmos. Porque filhos adultos desrespeitosos não tem nada a ver com você. Tem a ver com eles. Eles têm baixa autoestima, eles não gostam deles, eles são abusivos porque eles gostam de vida fácil, tá? Eles querem tudo de mão beijada, tudo na mão. Eles são folgados, tá bom? Então, você não pode salvar seu filho e nem ninguém deles mesmo. Então, como lidar com desrespeito, né? Você não pode ser o amortecedor eterno do seu filho ou da sua filha, adultos desrespeitosos. Eles precisam aprenderem a enfrentar o mundo real. Você ensinou para eles tudo o que você podia até agora. Agora, não é mais o seu papel, eles são adultos, lembra? Cresceram, você não troca mais fralda, você não dá mais leite materno para eles, você não faz mais papinha para eles, né? Você não precisa mais levar eles na escola, porque eles saem, batem a porta, não te dá satisfação, tá bom? Então, você ensinou tudo a eles, inclusive respeito, mas eles fazem questão de dizer que você não ensinou nada. Mas você não deixa de pensar que você tem filhos e que você precisa fazer alguma coisa para salvar. Pai, mãe não salvam filhos desrespeitosos. Bote isso na sua cabeça. Você fica pensando assim, eu devo a meu filho, eu devo a minha filha uma base melhor para eles viverem e enfrentarem o mundo real. Eu não fiz o suficiente. O problema? Você nunca vai parecer para seu filho nem para sua filha desrespeitosa que você é suficiente. Você pode fazer o que for. Você pode andar de joelho em cima de sal e os seus joelhos ficarem sangrando em carne viva. Os seus filhos vão achar que isso aí não é nada demais, que você precisa fazer mais. Você precisa dilacerar o corpo todo. Porque assim eles vão se ver livres de vocês mais rápido, tá bom? Cada vez que seu filho adulto ou sua filha adulta se preparar para fazer alguma coisa estúpida, você vai querer impedi-lo ou impedi-la, né? Para conduzir em um caminho, em uma direção melhor. Mas às vezes você precisa deixar
eles quebrarem a cara, se rebentarem para eles descobrir o que acontece quando eles não fazem o que querem. A segunda maneira. Observe o tipo de desrespeito que os seus filhos adultos têm com você e dê nome. E dê nome ao desrespeito. Quando o seu filho adulto está criticando você, reclamando de algo ou consistentemente importunando ou discutindo com você, se faça uma pergunta. Se fosse um amigo, se fosse outro parente, se fosse meu marido ou se fosse a minha esposa, que tivesse me dizendo esse tipo de coisa, o que eu faria? Pois é, você faria alguma coisa, porque alguém está te faltando com respeito. Então, nesse momento, esqueça que ele é seu filho. Lembre que ele é uma pessoa que está faltando com respeito a você. Você precisa reconhecer a maneira manipuladora, desrespeitosa, controladora e acusadora que o seu filho ou sua filha abusiva e desrespeitosa está conversando com você. Como é que você pode corrigir esse tipo de coisa? Não é surpresa para nenhum pai que, apesar do seu filho ser adulto ou sua filha, eles não se sentem independentes. E toda essa agressividade é porque eles não sabem como ser independente. Eles querem ter permissão para fazer o que querem, mesmo que o que estão fazendo seja autodestrutivo, prejudicial para eles e para outras pessoas. Eles querem fazer isso. E se eles puderem usar seus erros para culpar você, para ele é extremamente prazeroso. E ele pode também usar os erros deles para punir você e para conseguir o que eles querem. E eles não terão dó de vocês. Eles farão. Nada disso significa que você não tem o direito de denunciá-los por seus comportamentos desrespeitosos e explicar para eles as consequências disso. Ou você endurece, ou eles passam por cima de vocês como um trator desgovernado. A terceira maneira. Esclareça para seus filhos desrespeitosos, filhos adultos, narcisistas, tóxicos, insalubres, desrespeitosos, esclareça a eles as consequências do comportamento deles no mundo real. Não é nem com vocês, é lá fora, né? É lá fora. Porque a natureza, o universo cobra. As consequências que seu filho enfrentará na vida se ele continuar com seus comportamentos desrespeitosos em relação a você, né? Dependendo do nível de independência do seu filho, essas consequências podem ser as seguintes. Seu filho usa seu carro, então você diz para ele que uma das consequências para o desrespeito dele é a perda dos privilégios, né, de direção, que você não vai mais emprestar e nem permitir que eles dependam do seu veículo. Perda de privilégios da internet. Você pode bloqueá-los do roteador, do Wi-Fi doméstico a hora que você quiser. É você que paga. Você lembra disso? Pois é. Se eles trabalham e disserem, mas eu dependo do seu carro para ir para o trabalho. Meu filho, eu trabalhei indo de ônibus, indo de metrô, andando, indo de bicicleta, né?
criando asas invisíveis para chegar na hora certa, no tempo certo. Por que que você não pode fazer isso, meu querido ou minha querida? A partir de hoje, você vai acordar mais cedo para chegar no seu trabalho no horário certo, da forma que a maioria das pessoas fazem. Filhos tóxicos e respeitosos, eles acumulam coisas para encher a paciência dos pais. Esses itens acumulados, às vezes até de amigos. Amigos querem guardar alguma coisa, eles guardam na sua casa. Então, eles ocupam muito espaço na casa dos pais. Eles fazem isso para testar você, sua tolerância, sua paciência e sua organização. É claro que se você manter sua palavra em tirar dele aquilo que você disse que ia tirar, e se você fizer isso, eles vão usar tudo que eles têm para punir vocês. E vocês têm medo? Vocês têm medo de filho adulto narcisista, filho adulto tóxico, filho adulto desrespeitoso? Vocês têm? O que eu quero dizer a você é que a sua sobrevivência, a sua saúde física, mental e espiritual, seu bem-estar depende do que você está aprendendo com a experiência de ter um filho tóxico ou uma filha tóxica. A quarta maneira, se você, o marido ou sua esposa estão também sofrendo com essa situação, se alie a ele ou a ela. Certifique-se de que ele concorda com as suas atitudes para parar o desrespeito. Se eles concordam em você reagir ao comportamento desrespeitoso dos seus filhos adultos tóxicos. E se unam para quando seus filhos adultos tóxicos tentar manipular vocês, porque eles vão fazer vocês lutarem entre si. Eles jogam o pai contra a mãe contra o pai, avós contra a mãe, os avós contra os pais, os amigos, os vizinhos, os conhecidos, os colegas, o chefe, sabe? Eles formam uma gangue contra os pais. Então, obtenha os fatos reais sobre o que aconteceu, quem disse o que você disse, o que seu filho disse. Em seguida, aborde eles como uma equipe, modelando o tipo de respeito que você quer receber a partir de agora. Se você disser assim, ai, mas isso é muito duro para dizer para um filho. E o que seu filho está fazendo com você não é duro, não? E seu filho está clamando por liberdade, você está dando liberdade a ele. A liberdade, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, ela exige deveres. Quem quer ter direito tem que cumprir os seus deveres. Os filhos desrespeitosos, eles agridem a mãe, tipo assim, bem, papai disse que o meu pai disse isso ou aquilo, tá? Tá jogando um contra o outro. Então ele diz assim, de acordo com minha mãe, blá, 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 blá. Tá criando desavença dentro da família. É melhor, antes de você confrontá-los, é melhor você tirar a verdade a limpo, tá bom? A maneira é você tentar corrigir seu filho baseado no respeito mútuo. Você respeita seu filho lhe respeita. Mas se seu filho adulto não é uma pessoa madura, isso não vai funcionar. Isso não será o suficiente para ele lhe respeitar. Ainda assim, quando vocês se reúnem para conversar sobre algo, é muito mais provável que você receba uma linguagem e um tom
de voz, sarcástico, depreciativo, irônico, mas mantenha a sua calma e seu nível. Entende? Porque tudo o que filho de respeitoso quer é que os pais percam a classe. Eles são propensos a drama, rápidos em responder com explosões, né? Explosões emocionais. Entendeu? O drama é do coitadinho. Eles querem ser tratados com respeito, mas eles não sabem respeitar os outros. Eles querem que você tente entender de onde eles estão vindo, como se você não soubesse. Os filhos adultos narcisistas, desrespeitosos, costumam ter dificuldades em expressar seus pensamentos sem se tornarem emocionais. Coitadinhos. Você se lembra disso aí? Se você não se lembra, comece a observar. Gente, um psicólogo, ele leva anos treinando, ele leva anos estudando para entender isso aí. Se você pariu seu filho, ou se você é pai do seu filho, há quantos anos, então você sabe muito bem. Usa a psicologia paternal e maternal para você entender se seu filho está fazendo chantagem, manipulação, controle, se fazendo de vítima. Os pais tentam, de todas as formas, equilibrar suas emoções. Eles fazem um esforço muito grande. Por mais condescendente que eles, os filhos, possam ser em sua abordagem a você, você não irá longe com eles se exigir respeito sem mostrar a ele o que significa isso. Isso serve para qualquer pessoa. Você só é respeitado quando você mostra para outra parte o que significa respeito. A sexta maneira de você lidar com seu filho. Desrespeitoso. Estabeleça expectativas realistas. Bota o coração de mãe para dormir, bota o coração de pai para descansar, tá? E usa a empatia cognitiva nessa hora. Não use empatia emocional, porque você não vai ter nenhum tipo de efeito benéfico e nem saudável. Então, estabeleça expectativas realistas para eles e para vocês. Quando os pais assumem o desafio de ensinar seu filho adulto a tratar vocês e os outros com respeito, é melhor abordá-lo como faria com qualquer outra pessoa digna de respeito. Se suas expectativas de você mesmo ou dos seus filhos desrespeitosos não forem baseados na realidade, todo o seu esforço terminará em decepção ou complacência. E eu penso que não é nada disso que vocês querem. Você entrará nele com padrões baixos e descansará sobre os louros enquanto seu filho continua a lutar com a maturidade básica deles. Ou você entrará nisso com padrões irrealisticamente altos e sem exaurira, trabalhando em direção a uma meta que nunca poderá ser alcançada. Então, vá devagar. Não imagine que seu filho vai entender você, que ele não vai entender. Não imagine que seu filho quer fazer as pazes com você, ele não quer fazer as pazes com você. Não imagine que seu filho vai entender o que você está falando, eles não querem entender. Então, a realidade é o seguinte: embora, o que eu vou falar aqui é muito pesado agora, tá?
o seu filho se comporta como seu inimigo. E para a gente lidar com inimigos, a gente tem que ter algumas estratégias. Eu estou dando aqui algumas civilizadas. Eu estou dando 11 estratégias, 11 maneiras civilizadas de você tratar com o seu filho. O seu filho. Filho que você sonhou, filho que você desejou. Os filhos que você ama, mas que se comporta como seu pior inimigo. O filho que lhe difama, o filho que não te respeita, o filho que deseja a sua morte, o filho que quer ver você longe, o filho que quer te explorar o tempo todo. Filhos adultos narcisistas são assim. E você não pode fazer nada. Mas eu criei bem criado, eu dei tudo. Errou. Deu tudo, errou. Criar bem criado, acertou. Eu não sei porque que eles são assim. Vá na linhagem familiar que você vai encontrar. Você vai encontrar um tio que é assim, um avô que é assim, um bisavô, um tetravô. Você vai na raiz que você encontra. Seja de um lado, seja de outro. Se a expectativa for muito baixa ou se for muito alta, ambas levam ao fracasso do diálogo e da convivência. Se você tiver expectativa muito baixa em relação a seu filho ou muito alta em relação a seus filhos, o fracasso do relacionamento o relacionamento será danificado, será fracassado. Saiba o que você espera e certifique-se de que essas expectativas sejam realistas. Você pode dizer assim: eu só quero que meu filho me ame. Seu filho não vai lhe amar. Se seu filho é narcisista, se seu filho é tóxico, se seu filho é desrespeitoso, eles não têm nenhum tipo de empatia com você. Tá bom? A empatia é cognitiva. Eles não têm empatia emocional. É duro ouvir isso, é duro. Mas foram vocês que pediram, por isso que eu não gosto de falar. Eu não gosto de falar sobre filhos, sobre mãe narcisista, porque sempre aparecem os haters, que é para me xingar, para me jogar pedra, porque eles querem saber, eles querem o seguinte: os pais querem que eu diga que eles são vítimas. E os filhos querem que eu diga que eles são vítimas dos pais. E os pais querem que eu diga que eles são vítimas dos filhos. Eles são vítimas. Ser vítima não quer dizer que você tenha que desrespeitar alguém. Que você tenha que ser anticivilizado. Que você não tenha nenhum tipo de decência por alguém que te colocou no mundo. Mas meus pais não me respeitam. Você não respeita ele, ele também não pode te respeitar. A gente só recebe aquilo que a gente dá. E às vezes a gente dá coisas boas e recebe certas coisas que a gente fica surpreso. A 7ª maneira: estabeleça limites claros e diga para eles que você espera que eles cumpram e respeitem os limites. Depois que você comunicar suas expectativas a seu filho adulto abusivo, sua filha adulta abusiva, certifique-se de que eles têm uma compreensão clara do que é limite. Estabeleça. Se eles não entenderem, escreva, bote na parede, tá? Bote na geladeira, bote no armário da cozinha, bote na porta de entrada da casa. Bote por dentro, bote por fora, não importa se o vizinho vai ler, se o vizinho vai ver. Porque o vizinho já deve estar com os ouvidos, né, poluído de ouvir tanta confusão, briga e desrespeito dentro da sua casa. Então, deixe claro para seus filhos que você também respeita os seus limites e o limite deles. Se você desconsiderou seus limites no passado, eles precisam ouvir você se desculpar por isso.
a minha mãe ou meu pai, você nunca falou isso. Eu peço desculpa, mas a partir de agora vai ser assim. Eles precisam saber que você não é o único que pode ter limites. Eles também não têm o direito de desrespeitá-los em retaliação por falhas anteriores. Ofereça a eles um sincero pedido de desculpa por seus erros anteriores nesta área, na área do limite, que você não deu. Entendeu? Mas a partir de agora é regra. Estamos confinados, estamos em pandemia, estamos dentro de casa, não podemos viajar, não podemos isso, não podemos aquilo, estamos cumprindo regras. Essas mesmas regras podem ser estabelecidas dentro da sua casa. Nós devemos obrigações ao governo, então ele determina as regras, a gente cumpre. Você é o governo da sua casa. Então, determine regras para seus filhos adultos, narcisistas, desrespeitosos, abusivos, manipuladores, controladores, cumprir também. Não deixe para lá absolutamente nada que vem de filhos desrespeitosos. E não espere que eles façam o mesmo. Eles nunca vão deixar para lá. Tudo que você, um passo que você dá, uma coisa que você diz para filhos desrespeitosos, eles irão puni-los. Então, não tenha dó, não tenha pena, seu filho é adulto, não passa fome, não passa frio, não fica sem remédio, não fica sem médico, não fica sem dentista. Você está ali cumprindo obrigações com seu filho adulto. O mínimo que ele te deve é respeito. A 8ª maneira de você lidar com filhos desrespeitosos é empatia sem habilitar. Se você tem se envergonhado de deixar seu filho ou sua filha adulta, abusiva, né, se safar com seu comportamento desrespeitoso, pare com isso. Não se trata de karma. Desrespeito não é karma, tá? Você ainda é o pai, você ainda é a mãe. E ninguém prometeu que vocês seriam perfeitos. Tá bom? Se eles disserem a vocês que vocês têm que ser pais perfeitos, pergunte a eles onde foi que eles encontraram essa fórmula. Porque não existe. Isso não entra na conversa o suficiente. Mas a maioria de nós começa a ser pai antes mesmo do nosso cérebro ter percebido a idade adulta. Então, é claro, você cometerá erros. Enquanto você tenta sentir empatia por seus filhos, não se esqueça de mostrar um pouco dessa empatia para você. Não se esqueça de mostrar um pouco de amor próprio por você. Não se esqueça de mostrar um pouco de respeito por você mesmo. A paternidade e a maternidade é um cenário clássico de afundar ou nadar. É você que escolhe. Tanto os pais como os filhos estão se debatendo, convencidos de que vão se afogar, até que finalmente eles aprendem a boiar. Tá bom? Concentre-se no que está acontecendo entre vocês e os filhos adultos desrespeitosos. Este não é o momento de você se culpar porque seu filho se arruinou. Quando você fez tudo o que pensava que era certo, que você deveria fazer, com base no que você sabia, no que você entendeu e no que você aprendeu, você aprende desde então e sabe que poderia ter feito melhor se tivesse começado as informações mais cedo e melhores. Se você tivesse imposto limites mais cedo. Se na primeira vez que o seu filho te desrespeitou, você tivesse colocado ele no lugar dele, ele não teria continuado. Mas da primeira vez que o teu filho ou tua filha te desrespeitou, você se encheu de culpa e encheu ele de regalias.
Então, concentre-se em como você está se tratando, porque provavelmente, se você não se respeita, se você não se ama, se você não se cuida, se você não tem limites para você, seu filho não vai fazer tudo isso. Não espere. Concentre no que eles estão tentando dizer a você com as palavras desrespeitosas e a linguagem corporal e as ações deles. Seus filhos adultos desrespeitosos, narcisistas, manipuladores, abusivos, eles ainda precisam de vocês. E é aí que está a chave. Eles precisam que você esteja totalmente presente para eles, porque eles não amadureceram, porque eles não conseguiram a liberdade deles. Aqui, ó, aqui, porque muitos trabalham, muitos têm liberdade financeira, mas não têm liberdade emocional, não têm liberdade psicológica, não têm liberdade mental. Os filhos adultos narcisistas, eles aprendem a estarem totalmente presentes na vida das outras pessoas, mas nunca na vida de vocês. Você não pode consertar o passado ou o futuro. O futuro não existe. O presente é tudo que você tem. Então, se você tem problemas com seus filhos adultos, resolva agora. Programe reuniões. A 10ª maneira de você lidar com filhos abusivos narcisistas. Programe discussões sobre tópicos de questões quentes. Sobre tóxicos melindrosos, né? Se você sabe que precisa conversar com seus filhos adultos abusivos sobre um assunto delicado, agende um horário para discutir. É necessário que o texto do início dessa conversa obtenha informações de tradução adicionais. Ou seja, você precisa direcionar o vocabulário usado nessa conversa. Reserve um período de tempo razoável e comprometa-se a cumprir esse compromisso. Se a reunião é 1 hora, acabe em 1 hora. Se a reunião é meia hora, acabe em meia hora. Provavelmente, quando seus filhos sabem que vai haver uma reunião familiar, seus filhos abusivos, eles começam a lutar para sentir que são importantes para você, para ver se você baixa a guarda durante a reunião. Eles vão fazer tudo para que essa reunião acabe antes do tempo. Mas se adicionar uma conversa particular com eles, é sua programação, esteja preparado para lutar contra qualquer coisa que possa tentar cancelar essa reunião. Seu filho pode tentar cair fora, tá? Não deixe que nada, menos que uma emergência, acabe com essa reunião, porque é importante, né? Não deixe que nada, não corra nenhum tipo de risco que atrapalhe essa conversa que precisa acontecer. Custe o que custar, doa o tanto que doer, né? Como a conversa, você tem tantos dias para você se mudar da minha casa. Essa é a pior frase que um pai pode dizer para um filho. Mas essa é a frase que mais salva vida de pais e de filhos. Contato zero. Às vezes é necessário, por um tempo. Que a gente nunca corta vínculo com filhos. E por último, considere uma reunião com um psicólogo ou um psiquiatra. Não sinta nenhum tipo de vergonha em pedir ajuda para um profissional, para que ajude você e seus filhos abusivos. Seu filho abusivo pode ter uma doença mental. Narcisismo é uma doença do comportamento.
mas ele pode ter agregado ao narcisismo uma doença mental. Ele pode ser esquizofrênico e narcisista. Ele pode ser borderline e narcisista. Ele pode ser bipolar e narcisista. Ele pode ser histriônico ou narcisista. Ele pode ser um dos 9 distúrbios de personalidade agregado ao narcisismo. Então, procure ajuda profissional. Isso vai fazer com que ele entenda que você está querendo e se dedicando para resolver o problema. E que você não está querendo desistir dele ou dela. Você está querendo resolver o problema. Ah, mas meu filho é adulto, ele não vai querer ir ao psiquiatra comigo, ele não vai querer ir para terapia comigo. Seu filho é desrespeitoso, ele não está em posição de dizer sim ou não. Você entendeu agora? Seu filho abusivo, narcisista, desrespeitoso, ele não está em condições de barganhar absolutamente nada. Quem decide é você. Agora, se você não tem habilidade e se você não se acha capaz de impor respeito a seu filho, então quem está precisando de um psiquiatra é você. Procurar ajuda profissional quer dizer que você está querendo aprender a se relacionar com eles. Consequentemente, eles vão aprender a se relacionar com você. Procurar ajuda profissional quer dizer que você os ama e honestamente. Quem não precisa de uma terapia? Se até os próprios terapeutas fazem terapia, né? Para se livrar dos traumas secundários, das dores secundárias que eles adquirem através dos clientes, né? Muitos psicólogos, muitos psiquiatras, eles ficam doentes secundariamente, ou seja, o trauma do cliente traumatizou eles. A dor do cliente dói neles. E eles começam a ficar doentes também. Um terapeuta familiar, um psicólogo, um psiquiatra, ele é treinado para procurar sinais de alerta na dinâmica familiar e também para reconhecer as coisas boas que tem a favor dessa família. Então, vale a pena vocês descobrirem o que um profissional tem a dizer, o que ele encontrou, o que ele viu, né? É necessário boa vontade, mas quando não existe boa vontade, você pode usar a sua autoridade. Então, beijo no coração, muito obrigada.